Olá pessoal, na videoaula de hoje estarei demonstrando a vocês o princípio de funcionamento do sistema de interrupções do microcontrolador PIC16F877A. Iremos começar pelo diagrama de chaves e flags de interrupções. Do lado direito dessa apresentação nós temos aí os periféricos do microcontrolador PIC em questão. Então nós temos aí estouro do timer, no caso timer 0, interrupção externa através do pino RB0, mudança de estado, que vai do pino RB4 a RB7, porta paralela, conversor AD, recepção pela USART, transmissão pela USART, porta serial com protocolo SPI e I2C, módulo PWM, que através ou por meio do CCP1, que você tem um Capture, Compare e PWM, estouro do timer 2, estouro do timer 1, fim de escrita na E2PROM, colisão de dados, um segundo PWM e comparadores analógicos. Esses são aí os periféricos do microcontrolador PIC877A. Para cada periférico nós temos uma flag, nós temos uma bandeira, a tradução é bandeira, flag, que é representado normalmente pelo começo da interrupção em questão, ou seja, timer 0, foi abreviado aí por T0, por exemplo. E as duas últimas letras aqui, ó, em vermelho, IF, Interrupt Flag. São as bandeiras que irão sinalizar quando ocorre o estouro, quando ocorre o sistema de interrupção, a chamada para atendimento da interrupção do periférico em questão. Por exemplo, vamos pegar aqui o estouro do próprio timer 0, analisar aí essa linha do timer 0. Nós temos aqui, quando o timer 0 sinaliza que precisa ser atendida a interrupção, nós temos que encontrar também a chave timer 0 IE, que é Interrupt Enable, a habilitação da interrupção do timer 0, chave fechada. Precisamos encontrar também a chave geral GE fechada, que está ligada aí à unidade central de processamento do seu microcontrolador. Então aqui repare, para que seja atendida cada uma das interrupções, não somente a do timer 0, você precisa da chave geral fechada e precisa da chave também específica de cada periférico fechada. Então nós temos aqui timer 0 IE, int externo ou interrupção externa por meio do pino RB0 fechada, RBIE e assim sucessivamente. Boa parte dos periféricos do microcontrolador PIC ainda possuem uma chave intermediária de habilitação das interrupções, que é chamada PEIE. Repare que tem a chave para por respectivo periférico. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ADIE, do conversor AD, mas essa chave também está ligada a uma chave intermediária, que é chamada chave de periféricos. Isso já não acontece com o timer 0, com a interrupção externa e com a interrupção de mudança de estado, de RB4 a RB7. São exceções. Essas chaves já estão ligadas diretamente à chave geral, diferente das chaves que nós temos aqui da porta paralela para baixo. Nós temos aí, vamos chamar aí de chave intermediária ou uma segunda chave geral chamada PEIE, que é a chave de periféricos. Então eu fiz um destaque aqui, tudo que está em azul, aqui IE significa, né, Interrupt Enable, habilitação de interrupção, e tudo que está IF significa a nossa flagzinha, Interrupt Flag. E eu preciso dessas chaves fechadas, que a bandeira é um ato de sinalizar que alguma interrupção está precisando ser atendida uma vez que ela foi programada. Independente de estar habilitada ou não essas chaves de interrupção, essas bandeiras, uma vez que ocorre, por exemplo, um estouro do timer, sempre será aí levantada, ou seja, irá de nível lógico 0 para nível lógico 1, cada um desses bits, tá? No caso, bit T0 e F, nós temos outro int F, RB e F, independente de estar utilizando ou não as interrupções. Por quê?
Não é? Isso faz parte do processo aí de funcionamento da máquina dos periféricos. Então, vamos seguir para verificar onde e como é possível fazer o fechamento dessas chaves IE, timer 0 IE, int E, RBIE. Em que registrador, em que banco? Nós veremos aí nos passos seguintes, por meio do software, que eu vou fazer uma demonstração no MPLAB. E antes disso, vou mostrar para vocês como a máquina trabalha o processo dela de verificação de cada uma das interrupções, que na verdade é comum esse processo de verificação. Vamos para o próximo slide, que aí sim trata do tratamento do sistema de interrupção do microcontrolador PIC. Então repare que a gente começa o nosso fluxograma dizendo aí, ó, ocorreu a ação, ou seja, ocorreu a interrupção, seja ela qual for a interrupção, o sistema será esse de tratamento de interrupção, seja ela qual for a interrupção, seja qual for o periférico que solicitou a interrupção do programa principal. Então, a primeira coisa que vai acontecer é setar o flag relativo à interrupção. Aí, alguns exemplos, T0IF, INTF, RBIF, etc. Ou seja, levantar a bandeira, solicitação de interrupção. Algum IF foi para nível lógico 1, no seu devido registrador. Então, tem uma parte aí que cabe ao programador. Vamos seguir no fluxograma, nós vemos aí, ó, que está escrito chave dos periféricos e chave individual está ligada, ou seja, o IE está ligado, a chave geral está ligada, a gente precisa verificar isso daí. Na verdade, nós precisamos fechar essas chaves. Não é nem verificar, é fechar essas chaves, uma vez que você quer utilizar as interrupções. Porque se essas chaves não estiverem fechadas, o que vai acontecer? Basta olhar no fluxograma que nós vamos reparar que vai para cair na condição não. Vai para o fim. E nesse fim a gente pode colocar no software para retornar para o programa principal. Ou seja, você não fechou chave nenhuma de interrupção de periférico, o que vai acontecer é voltar para o programa principal, uma vez que não tem nenhuma chave fechada. Entretanto, vale a pena lembrar que a flag de interrupção, bandeirinha de interrupção, vai ser ativada, vai para nível lógico 1. Mas vamos considerar que você quer utilizar as interrupções. Então, seguindo o fluxograma, nós temos aí a primeira coisa que é feita pela CPU do microcontrolador PIC. Desliga chave geral, G e E. Por quê? Porque você quer fazer um tratamento da interrupção no qual foi solicitada. Por exemplo, uma interrupção externa por meio de uma chave. Apertou o pininho lá, o RB0. Então você quer tratar o RB0. Foi solicitada uma interrupção. Se você deixar essa chave geral ligada, alguém ou um outro periférico pode ativar outras bandeiras, ativar outras interrupções, sendo que você muitas das vezes nem tratou ainda ou terminou de tratar a interrupção, por exemplo, do RB0. Então a máquina, a primeira coisa que faz é desligar a chave geral. Depois vocês vão ver que a própria máquina se encarrega de religar essa chave geral. Então a primeira coisa que acontece, desliga a chave e grava o endereço de retorno na pilha, no seu stack, que é o contador de programa, o seu PC mais 1, ou seja, vai retornar para a instrução seguinte, no qual foi chamada o tratamento de interrupção. Vamos imaginar que o seu programa pediu lá para ligar um LED. E a hora que retornar para o seu programa principal, não vai retornar novamente no liga o LED, uma vez que o LED já foi ligado. Vai fazer o quê? Voltar para a instrução seguinte, após o liga LED. Bom, temos aqui no fluxograma continuando, desvia o programa para o vetor de interrupção. No caso do PIC 16F877A, o endereço de interrupção é o endereço 4. Então, toda vez que ocorrer qualquer interrupção, será desviado o programa para o vetor de interrupção que fica localizado no endereço de número 4. Pois bem, uma vez que você está dentro desse endereço número 4, a primeira coisa que deve ser feita, que cabe ao programador,
é testar os flags na prioridade desejada. Por que isso daí? Porque você, programador, por meio dos testes, que vai definir quem será a primeira bandeirinha, a primeira flag a ser testada. E isso daí vai definir o nível de prioridade. Então você pode colocar como primeiro teste, por exemplo, sendo da interrupção externa, o bit lá, o RB0. Você pode determinar, por exemplo, que você não quer mais alta prioridade RB0. Pode começar, por exemplo, pelo conversor AD e F. Então você, por meio, por exemplo, da instrução bit test file, skip clear ou skip set, você vai testar aí se essa flag foi ativa ou não. Então terá uma série de bit test file que você vai determinar quem é a primeira bandeira que será verificada. E isso aí vai determinar o nível de prioridade. Bom, continuando, rotina implementada pelo programador para tratamento de interrupção. Eu vou apresentar um exemplo para vocês, que no caso aí não terei duas interrupções sendo tratadas, mas somente uma que no caso será interrupção externa no RB0. Então, ali no endereço 4, eu vou fazer um deslocamento por meio aí de um goto e vou tratar essa interrupção, o RB0. Eventualmente pode ser feita no endereço 4, mas normalmente a gente desloca para outra área para fazer o tratamento desta interrupção. Uma vez que nós estamos sendo deslocado, será deslocado o seu programa para o endereço 4, e se você continuar a escrever um programa muito grande no tratamento da interrupção, iniciando no endereço 4, você pode invadir aí o teu programa principal. Por isso que nós, uma vez que é chamada a interrupção, nós deslocamos esta interrupção para outro ponto do programa, para aí não sobrescrever o teu programa principal. Limpar os flags tratados. Parte que cabe ao programador. Por quê? Uma vez que levantou a bandeirinha, o teu IF, a tua flag, setou o seu bit, cabe a você, programador, dar um bit clear file, desligar esse bit, baixar a bandeira, porque você vai tratar. Então já baixa essa bandeira aí. Rotina só é finalizada quando a instrução retfy for encontrada. Ou seja, fez o que tinha que fazer no tratamento de interrupção, vai encontrar aí a instrução retfy, retorno aí, por exemplo, para o seu programa principal. Uma vez feito isso, aí cabe à máquina, à CPU do PIC, religar a chave geral, o bit G e E. Feito isso, retorna ao último endereço guardado na pilha, ou seja, recupera o endereço que estava lá na pilha, que vai ser qual endereço? PC mais 1. E vai retornar aí ao ponto no qual havia sido chamado da última vez, mais 1. Na localização das chaves e flags nos bancos de memória, eu fiz esse slide de maneira a facilitar a vida de vocês na programação. Por exemplo, nós temos aqui, eu coloquei chaves, o chave E as flags. Nome de cada uma das chaves, nome de cada uma das flags. Na hora de programar, o que nós muitas vezes precisamos verificar no datasheet? Quem é o registrador que contém essa chave? Qual é o bit, ou seja, a posição? Em que banco está esse registrador? Por meio dessa tabela, você pode localizar facilmente onde está cada bit, cada chave. Por exemplo, GIE, registrador INTCOM, que posição? Bit 7. Em que banco você encontra? Todos os bancos. E assim sucessivamente. Por exemplo, o que nós vamos trabalhar no exemplo, nós teremos interrupção externa, int-e, localizado, int-com, bit 4, banco, todos. Vamos mais uma aqui, conversor AD, habilitação da chavinha, interrupt enable do AD, P e E1, no PE1, que bit, bit 6, que banco, no banco 1. Flag, T0 e F, timer 0 e F, registrador int-com, bit 2, que banco, todos os bancos. Interrupção externa, registrador INTCOM, bit 1, banco todos. Conversor AD e F, peer 1, bit 6, banco 0. Então, por meio
dessa tabela fica fácil a localização do banco, do bit, o registrador, para que você faça a programação, ou seja, o fechamento das chaves ou baixar dessas bandeiras aí na configuração e na utilização do sistema de interrupção do microcontrolador PIC. Agora eu vou apresentar para vocês um código exemplo no MPLAB de como, por exemplo, configurar aí o sistema de interrupção. Então vamos dar uma olhada no MPLAB, num exemplo aí usando o RB0, ou seja, a interrupção externa. Tá aí o MPLAB. Então vamos dar uma lida rapidamente nesse código, exemplo do processo aí de configuração das interrupções. Temos o cabeçalho, as configurações, os fusíveis. É necessário criar em CBlock duas variáveis, que são variáveis temporárias aí, do registrador W e do registrador status. Porque uma vez que você sai do seu programa principal, normalmente você está usando o acumulador, que é o WREG. Então pode ter um valor qualquer nesse WREG que você iria ou vai utilizar em um dado momento no teu programa principal. E você precisa desse valor no teu programa principal. Só que uma vez que você ativa a interrupção, você provavelmente vai usar o registrador W nessa interrupção. E quando você retornar ao teu programa principal, é possível que o número que vai ser carregado por esse registrador W não será o mesmo valor de W quando você estava utilizando ele no teu programa principal. Então, o que é interessante fazer? É recomendável fazer isso daí. Guardar o valor do registrador W de uma variável temp. Então, foi batizado aí de wtemp. E de semelhante modo, o registrador status. Nós temos aqui status temp. Guardar tanto o valor de status quanto de temp lá do teu programa principal. E aí você pode ficar à vontade para trabalhar lá na sua interrupção, usando status, usando wtemp, porque quando retornar, vai restaurar o valor original de W e de status do teu programa principal. Bom, org0, go to início. Vamos aqui, início. Daqui a pouco nós vamos comentar aí o que nós temos dentro aí do início, que é a configuração, no caso aí, do fechamento de chaves das nossas interrupções. Mas aqui nós temos o endereço org4. E aí sim, começa aí o tratamento da nossa interrupção. E o que eu tenho que colocar dentro de org4, que é o nosso vetor de interrupção? Primeira coisa é salvar o contexto do teu programa principal, ou seja, fazer o backup de W status. Por isso você vai encontrar move wf, wtemp, vai encontrar move wf status temp. E nós vamos encontrar esse swap f aqui, status, w, que isso aí já é recomendado pela Microchip. Ou seja, toda vez que for utilizar as interrupções, é necessário salvar aí o contexto atual do teu programa. O que você vai fazer? Colocar essas 3 linhas aqui no teu org0. No meu exemplo, como eu vou utilizar somente a interrupção externa, então quem é que vai chamar o vetor de interrupção aí no endereço 4, no org4? RB0, porque eu vou ligar a minha interrupção externa. Então, toda vez que alguém apertar uma chavezinha, por exemplo, que está ligado a RB0, vai cair no org4. Vai salvar o contexto atual do meu programa principal e vai para o tratamento de interrupção. Então, goto trata, underline, eu coloquei int externo, tratamento de interrupção externa. Aí eu vou pular esse início e vou fazer o tratamento de interrupção após o meu programa principal. Aí sim eu tenho aqui várias posições de memória para estar tratando o meu programa principal. Antes disso, vamos voltar aqui e dar uma olhada como que fica a configuração de cada chave do sistema de interrupção, no meu exemplo aqui no RB0, uma interrupção externa. Então, go to início, vou para início, bitsetfile, status,rp0, banco 1. Por quê? Vou lá no banco 1 fazer a parametrização, a configuração, o fechamento de chaves
do meu sistema de interrupção. No caso, eu quero usar o RB0. Então, primeira coisa que eu vou fazer, fechar a chavinha, setar a chavinha, fechar a chave. Bit set file, intcom, GE. Então, eu estou configurando aqui a minha chave geral como fechada, fechando o bit G e E, a chave geral. Preciso fechar também o int E, que é da interrupção externa. Então, bit set file, intcom, int E. E preciso baixar a bandeira, garantir que essa bandeira aí começa baixa, não é? Bit clear file, 0 baixa a bandeira, intcom, int F. Muito bem. Feito isso, desligo o meu conversor AD, porque no meu exemplo eu vou utilizar o pino RA0 como uma chavinha que vai estar mandando aí nível lógico 0 ou 1 para ligar ou desligar. Possivelmente, pode ser ligado uma carga qualquer, mas no meu exemplo eu vou colocar um LED que estará ligado ao pino RC0. É uma chave liga e desliga simples, é um interruptor. Que eu vou usar R, A0, liga e desliga um LED, por exemplo, que está ligado em RC0. Então, faço a configuração aqui, clear F, tri-C, todo o meu port C como saída, poderia colocar um bit clear file aqui para o tri-C, posição 0. Mas, como eu não tenho mais cargas ligadas, posso fazer um clear F aqui sem problema algum. Vale a pena lembrar que esse AD-Cone tem que ser desligado, porque como eu vou usar o RA0, vou usar o port A, a prioridade é do conversor AD. Então, eu tenho que desligar o conversor AD para que ele venha trabalhar como I/O. Volto para o banco 0 e faço a minha pergunta aqui, já no main, no código principal, sobre a minha chavinha. Qual é o estado da minha chave? Ligado ou desligado? Então, estou fazendo um bit test file skip clear, né? Pergunto se essa chave é igual a 0. Se for igual a 0, vai pular essa instrução goto desliga. Então, o meu ligar aqui é ativa em 0 da minha chavinha RA0. O que vai acontecer? Chave em 0, então um skip vai para bit set file, pode ser ,0, ou seja, liga aí, seta o bit 0 do port C. Goto main e cai num laço. E quando for 1, vai para goto desliga. Bit clear file, pode ser ,0, goto main volta novamente para o meu laço do main. Como fica o tratamento de interrupção? Vamos imaginar que em um dado momento alguém vai lá e coloca o nível lógico 1 no meu pino RB0, tratamento de interrupção externa. Automaticamente cai aqui no endereço 4, faz aqui o backup através de wtemp, status temp, vai para goto, trata a interrupção externa, vem para a interrupção externa, porque uma vez que alguém apertou o pino RB0, a bandeirinha vai sinalizar, aquele bit vai para nível lógico 1. Então eu caio para o tratamento de interrupção. A hora que eu entro no tratamento dessa interrupção externa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é baixar flag. Baixa flag, baixa essa bandeira porque você já caiu no tratamento dessa interrupção. Baixa flag. No meu exemplo aqui, eu vou zerar. Bit clear file pode ser ,0, o pino RC0 vai ser igual a 0. É só isso que vai fazer a minha interrupção, ela é bem simples. E aí, feito isso, vou restaurar o contexto, ou seja, recuperar o valor do meu status, do meu W, lá do meu programa principal. Então, coloco aí esses comandos swap, move WF status, swap novamente, e recupero o valor tanto de status quanto de W. E finalmente encontro a instrução retify, ou seja, retorna ao programa principal. Porque esse retify tem no final IE, porque quem chamou foi uma interrupção. Então, é um retorno aí de uma interrupção. Retorna a interrupção e nós voltamos novamente para o programinha. Aí liga e desliga a LED por meio de um interruptor simples. Vamos dar uma olhada no simulador, no funcionamento. Vamos colocar no Animate, deixar rodar o programa até que caia em loop. Então, nós temos aí, né, goto main entrou em loop. Vamos dar uma olhada aqui no estado do nosso pino RA0. RA0 aqui, ó, o bit 0, nível lógico 0. Então, é 0? Sim. Então, vai aqui, ó, bit set file, pode ser ,0, setando o bit. Se é setar no bit,
Aqui nível lógico 1, correto, nível lógico 1. Agora, olha que interessante, nível lógico 1. Vou ativar a minha interrupção, vou dar um pulso aqui no RB0. Vai ter que cair aqui no org4, passar aqui pelo salvamento do meu contexto atual do meu programa principal e vai fazer o tratamento de interrupção, ou seja, cai num tratamento de interrupção. Reparem que a única coisa que faz o meu programa de interrupção é simplesmente desligar o bit RC0. O bit nesse momento está ligado. Repare quando eu der um clique aqui, ó. Cliquei. Não aconteceu nada porque estava em nível alto. Agora vamos clicar novamente. Ótimo. Caiu aqui. Já foi para 0. Volta para o programa principal e liga novamente. Porque a minha chave está ativa. RB0. O RB0 não é por nível, é por estado. Então, o estado atual do meu RB0 aqui é 1. E funciona por borda de subida essa interrupção, ou seja, já está em nível alto. Eu vou ter que descer novamente esse nível, colocar em 0 e subir novamente para que seja ativada a minha interrupção. Então vai para 0, repare que não vai acontecer absolutamente nada, mas agora eu vou dar um pulso que vai de nível 0 para nível 1, ou seja, a borda de subida. Aí nesse momento acontece a interrupção. Repare que durante o tratamento de interrupção, esse pino aqui, ó, o bit RB0, vai para 0, somente no tratamento dessa interrupção. Então, clicando, borda de subida, reparem que vai para org4 e depois para o trata int est, tratamento de interrupção externa. org4, go to tratamento de interrupção, zerou o bit, vai sair da interrupção, entra no programa principal e volta novamente aí para nível lógico alto. Então é dessa maneira, pessoal, que é feita aí a configuração, a parametrização do sistema de interrupção. Retomando aí, então pause aqui. Muito simples, cria variável, org0 go to início, trata o teu programa principal, org4, salva o contexto do programa atual, vai tratar a tua interrupção, depois que terminar o teu programa principal, trata a tua interrupção, salva o contexto, e lembrando, assim que entra na interrupção, baixa a bandeira e Rectify retorna ao teu programa principal. É desse jeito aí, pessoal, que você vai conseguir aí utilizar, parametrizar, configurar aí o sistema de interrupção do seu microcontrolador PIC. Eu fico por aqui e até a próxima. Um abraço.